Gente, eu tenho falado muito sobre relacionamentos abusivos e relacionamentos amorosos com narcisistas, né? Então, dando sequência a essa série de vídeos, nós vamos falar hoje sobre o relacionamento com mães narcisistas, né? Então, vamos dar uma recordada, né, sobre o narcisismo. A personalidade narcisista é aquela que se caracteriza por um grande senso de autoimportância. A pessoa se acha melhor e mais importante do que todas as outras, ela precisa de muita atenção das pessoas e não possui empatia. Elas só se importam com suas próprias necessidades. Elas parecem também muito confiantes, mas elas são vulneráveis. Por isso que elas precisam de tanta bajulação, né, e de rebaixar os outros para se sentirem superiores. Para você considerar a personalidade narcisista como um transtorno, uma condição mental, é preciso que haja desvios extremos na maneira como ela pensa e age, né, em como ela se relaciona, causando prejuízos à própria vida dela e à vida de quem convive com ela, né? Mas como conviver com uma mãe narcisista? Bom, a melhor maneira é não conviver, ou conviver o mínimo possível, porque ela nunca admite nada, nunca acolhe a sua dor, as suas dúvidas, mágoas. Ao contrário, ela usa todas as suas queixas para se vitimizar e fazer seus filhos se sentirem culpados. A sua dor é combustível para a manipulação que ela faz. E como a mãe narcisista nunca acha que está errada, então ela não vai se tratar, ela não vai se arrepender, ela não vai ter remorso, ela não vai buscar uma terapia, muito menos pedir desculpas. Então, a convivência com a mãe narcisista é dolorosa, é impiedosa e não muda. E se muda, geralmente é para pior. É um relacionamento que te prejudica fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Não tem nada de positivo para que você se mantenha perto dela só porque ela é sua mãe. Ah, mas ela é minha mãe. Sim, e por ser sua mãe, ela deveria te amar e proteger e não te fazer sentir culpada por tudo, né? Ou te fazer se questionar por toda a vida se a falta de amor dela por você é um engano seu, né? Então você fica questionando a sua própria percepção das coisas. Todo mundo acha que mãe ama, que mãe protege, que mãe é boa, que mãe faz tudo pelos filhos, e é assim na maioria das vezes. Mas não é isso que a sua mãe fez por você. E se você reclama de tudo isso, você é criticada severamente pela sociedade e pela própria família. Afinal, mãe é mãe, como se isso justificasse qualquer crueldade. Não é assim? Então você não pode estragar a sua vida por causa disso. Você precisa se escolher. Porque conviver com um narcisista, principalmente se for sua mãe, é extremamente tóxico. Não existe relacionamento saudável com a mãe narcisista, a menos que ela faça um tratamento psicológico, né, o que é muito difícil porque ela não acha que ela tem problema algum. Ela acredita que o problema dela seja você, os outros filhos, o marido, o mundo, né? Então essa convivência vai te adoecer, porque a mãe narcisista sabe muito bem o que ela faz, como todos os narcisistas. E você só vai ter um mínimo de paz se você fizer tudo o que ela quer. Endeusá-la, se tornar dependente dela e assumir a culpa por tudo de errado que ela fizer. Como? Como alguém pode viver assim? Não tem como. Né? Muitos filhos se tornam codependentes dessa mãe. Eles não conseguem deixá-la, mesmo porque ela desvaloriza os filhos de tal maneira, falando direto ou indiretamente que eles são incapazes, que eles são burros, que eles são limitados e que não serão nada na vida e que ninguém vai querê-los. Que a filha vai ser traída pelo marido porque ela é uma mulher sem valores, sem atrativos. Então é muito difícil conviver com isso, né? Se você detectou tudo isso e agora sabe que a sua mãe é narcisista, procure ajuda se você tiver dificuldade para se distanciar ou para entender tudo que você passou, né? Procure um psicólogo para que ele te ajude a entender o narcisismo materno e também te ajude nesse processo de rompimento e reestruturação de toda a tua vida, da tua cabeça, né, das tuas crenças. É muito difícil você se curar no ambiente que te adoece, ficando com quem te machuca. Isso vale para todos os relacionamentos tóxicos e abusivos, né? Por isso, muitas vítimas do narcisismo materno
se afastam completamente da mãe e do ambiente familiar, porque ela é altamente manipuladora. Ela conhece todas as suas dores, culpas e medos e ela acaba dominando novamente os filhos através da dor da vitimização. Por isso que muitos se afastam totalmente, porque eles caem de novo. A mãe narcisista, ela faz toda uma campanha de difamação contra os filhos, até mesmo dos filhos de ouro, aqueles filhos que ela elege como filhos de ouro, caso eles ousem agir por conta própria. Então ela joga um filho contra o outro, ela joga pai contra os filhos, é realmente uma rede de intrigas. Ela mente, ela finge e os seus sentimentos são o alimento dela. Então o ideal é que ela não tenha acesso às tuas coisas, ao que te acontece, aos seus relacionamentos, ao seu trabalho, né? Porque quanto menos dados ela tiver, menos ela manipula. E se os seus irmãos ou seu pai te procuram, né, quando você se afastou, e você perceber que eles passam informações para a mãe, então fale o mínimo, porque eles também são manipulados por ela. Todos são. Só não são os que se afastam e levam suas vidas longe dela, onde ela não consiga exercer esse domínio e fazer intrigas, né? E você não vai conseguir mudar o comportamento dela, você só pode mudar o seu, né? Então isso é quando você consegue se afastar totalmente dessa influência, consegue sair de casa, dos domínios da mãe narcisista, né? Agora, se você continuar morando com a sua mãe, como é que você deve agir? Né? Fazem muito essa pergunta. Então não confronte a mãe narcisista, não reaja às provocações, porque ela sabe o que te dói, ela tem experiência em te machucar, ela conhece todas as suas feridas, ela sabe o que te dói. Então deixa ela falar até cansar e saia de perto, não dê a ela o prazer de ver você se derreter de tanto chorar, se alterar, mendigar amor. É isso que ela quer e que ela precisa. Então fale realmente o mínimo sobre você, sobre o que você planeja, seu namoro, seus interesses, se está namorando, se terminou. Não dê dados, né? Se você mora com ela, fuja dos confrontos, deixa ela no escuro, faça a egípcia. Sabe, fique um mínimo junto com ela para você poder sobreviver e vá se programando, vá estudando, trabalhando, se organize para ter seu canto, para ter sua vida e faça terapia para conseguir elevar sua autoestima, sabe, resgatar sua autoconfiança, reescrever seu futuro e se livrar de enganos e culpa. Né? No processo terapêutico, você vai entender melhor que todo esse lixo tóxico que a mãe narcisista jogou em você é dela, motivado pelo transtorno dela, pela inveja dela. Não é sua culpa e olha, talvez nem dela, porque uma pessoa equilibrada não tem a necessidade de destruir ninguém, principalmente um filho. Né? Então você precisa entender o seu valor, precisa mudar sua postura diante da vida, entender que tudo isso você passou, mas não é sua culpa, e você precisa melhorar o conceito que você tem de si mesma ou de si mesmo, para não se tornar vítima de um outro predador, porque isso é muito comum de acontecer. Né? Ao se sentir minimamente amada ou amado, entra de cabeça em relacionamentos muitas vezes abusivos. Por quê? Porque quer se livrar desse abuso materno e familiar e quer ser amada. Né? Então você precisa se reestruturar para que não te vejam mais como vítima. E isso é perfeitamente possível de se conseguir. Tá bom? Então, busquem ajuda, encarem um processo terapêutico. Isso vai fazer você reestruturar tudo aquilo que você aprendeu e que é cheio de enganos, tá? Então, olha, gente, grande beijo para vocês.